A época seca do ano se destaca pela baixa disponibilidade e qualidade de forragem, sendo neste período a falta de proteína principal questão na piora do desempenho animal. Desta forma, é necessário entender como a suplementação animal pode ser uma ferramenta para alcançar um melhor desempenho em vacas no regime de pastagem. Vamos falar ao vivo com a responsável técnica Letícia de Souza Santos. Oi, Letícia, bom dia para você. Bom, quinta-feira, ou seja, amanhã iniciamos a primavera, mas conforme a gente vem colocando aqui, segundo o Climatempo também, a questão do clima, terceiro ano de Laninha, ou seja, essa transição que vem para um período agora mais chuvoso, digamos assim, da primavera, ela não é tão, digamos assim, será tão equilibrada por conta do fenômeno Laninha aí pelo terceiro ano, ou seja, um período mais seco, infelizmente, continua. E aí que vem a questão, por exemplo, o que fazer para alimentar mais adequadamente ali as vacas, os animais no pasto, né? Como a suplementação entra para realmente potencializar a eficiência energética desse animal e, claro, para ele trazer mais rentabilidade e produtividade lá na frente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? No caso, igual você mencionou, né, a época seca, ela traz baixa disponibilidade de pastagem e uma pastagem de pior qualidade. Então, a gente sabe que o nutriente nessa época, limitante para a produção, é a proteína. Dessa forma, a gente utilizar, por exemplo, suplementos com ureia, suplemento mineral com ureia, o suplemento proteico, é uma ótima alternativa para manter o score corporal das matrizes ou, se precisar de uma suplementação mais intensiva, para recuperar o score de condição corporal. Se a vaca entrou ali no período seco do ano um pouco magra e ela precisa de recuperar para parir bem, parir no score de condição corporal adequado para depois entrar na estação de monta e emprenhar bem, talvez se ela entrou magra, a gente precisa de recuperar esse score durante a seca, que é um desafio maior, né? Mas se ela entrou na seca bem, a gente precisa só manter esse score de condição corporal. Então, tem essas alternativas, por exemplo, suplemento com ureia, suplemento proteico ou até um proteico energético, dependendo do desafio a ser enfrentado com essas matrizes. Exatamente, né? E a gente sabe desse score que é tão importante e tem que estar muito bem em elevação ali para ocorrer bem todo esse processo, né? E desde todo o período ali de reprodução, conforme você mencionou. Aí, no caso, se a gente tenta suplementar, então, com ureia ou outros componentes aí proteicos que vão trazer toda essa sustentação e equilíbrio nutricional para os animais, a orientação realmente é ver cada rebanho, né, ver cada matriz, o que está sendo mais eficiente ou há, digamos assim, um coeficiente, uma alternativa que já é mais difundida e que já tem resultados mais práticos? Não, na verdade é preciso avaliar rebanho por rebanho, né? Porque pode ser que um lote está num pasto de pior qualidade, então aquele lote ali precisa de uma suplementação mais assertiva. Por exemplo, primípara também, que ainda está crescendo, está carregando um bezerro, né, um feto no seu corpo. Então, precisa de nutriente para crescer, para o feto. Depois, quando ela parir, ela tem que voltar com o score de condição corporal para emprenhar novamente. Então, a gente talvez direcione um tipo de suplementação para primípara, para a vaca que está bem debilitada, para a vaca que está em um pasto pior. Então, não tem um coeficiente igual para todo mundo. Cada propriedade, cada lote tem que ser estudado para a gente fornecer o nutriente que está limitando ali. Talvez nem é a proteína, talvez é mais a proteína e a energia. Então, a gente tem que olhar os dois, né? O animal e a pastagem, que seria, a gente está falando de animal a pasto, né? Bom, os pecuaristas têm visto, né, com melhor olhar, com investimentos de fato, né, a questão da suplementação e o quanto isso garante ali o bom andamento das matrizes, do rebanho, né? Você que está no dia a dia lidando com isso, como é que você tem visto, digamos, esse avanço, esse progresso? O pecuarista ele já entendeu que, por exemplo, antigamente vendia bezerro, né? Ainda existe isso muito no Brasil, mas
vendia bezerro na cabeça. Hoje, com o preço do quilo do bezerro num patamar mais elevado, eles já entenderam que precisa de desmamar, precisa de nascer mais bezerros por vaca exposta na estação, né, ali. Precisa de desmamar mais bezerros e precisa desmamar esses bezerros mais pesados, para ele ter lucro efetivo na propriedade, né? E o que acontece? Sem algumas alternativas, algumas ferramentas para conseguir esse bezerro desmamado mais pesado, é quase impossível. Então, o pecuarista ele já sabe que ele tem que tratar muito bem da mãe, porque a mãe vai fornecer os nutrientes para o bezerro no começo de vida dele, então ele já entende que precisa de tratar muito bem a matriz, talvez dar uma suplementação para o bezerro ali, para ele ser desmamado mais pesado, um cribe, por exemplo. E algumas alternativas podem ser utilizadas para primípara, como eu mencionei, separar as primíparas, colocar num lote melhor, porque aí já está intensificando essa primípara, num lote não, num pasto melhor, já está intensificando a produção de bezerro com essas primíparas. Alguma coisa nesse sentido. Exato. Então, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui, por sua disponibilidade e até uma próxima. Boa quarta-feira. Eu que agradeço. Obrigadão. Tchau. Até mais.